Jesus, amém? Queridos, eu gostaria hoje que você abrisse a sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração muito forte essa semana. Esses dias foram dias, complicados, dias de luta, como todo mundo tem luta, Acho que cada um aqui, se contar a sua história, a gente chora junto aqui. Só que a verdade, querido, que o Senhor, Ele não nos tira das lutas, mas Ele nos garante a vitória. E eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas creia, toda guerra, para aqueles que servem a Deus, tem prazo de validade. Os dias dela estão contados. Você é um vencedor em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, Ele é tão maravilhoso e é tão importante que nós como igreja entendamos quem realmente é a pessoa de Jesus Cristo, porque muitos sabem sobre Deus, mas não conhecem a Deus. Existe uma diferença entre saber a respeito de Deus e verdadeiramente conhecer a Deus. E o Senhor, Ele quer ter um momento de intimidade através da palavra dEle comigo e com você. Nós estamos passando uma situação tão complicada, tão difícil, E aí às vezes parece que quando você está lá no fundo do poço, parece que quando você fala assim, não aguento mais, a gente se lembra que temos um Deus de resposta. Irmãos, vou confessar um negócio para vocês aqui. Teve dias que, vou falar para você, não estava com vontade de ler a Bíblia, dava um desânimo de orar, parecia que Deus não estava me ouvindo. Mas a verdade é que Ele sempre está com os seus braços estendidos. Deus nunca está com os seus braços encolhidos. E teve um dia que eu clamei ao Senhor ali no sofá de casa, sem sono, Igual o pastor também estou perdendo sono uns dias, um dia ou outro. Mas quando a gente perde sono, é o Senhor nos chamando para clamar a Ele. E eu ajoelhei ali na sala de casa e comecei a orar. Querido, e o Senhor, Ele é tão maravilhoso porque Ele se conecta conosco nesse tempo, porque Deus se relaciona não com essa pessoa que está aqui por fora, não com esse Marcelo que vocês estão vendo aqui, mas com aquele que está lá em casa, muitas vezes clamando. Deus se relaciona com quem você verdadeiramente é aí dentro. E o Senhor nos deu uma resposta tão grande, e o Senhor começou a me trazer um fogo tão grande dentro do meu peito, meu amado, que eu preciso compartilhar essa palavra com você. Eu preciso dizer para você que o Senhor está aqui hoje para te levantar, independente daquilo que você precisa, independente do lugar que você esteja, porque não há nível de destruição que o Senhor não possa reconstruir. E quando o Senhor reconstrói, Ele não remenda, Ele faz algo novo. Você crê nisso? Qual é o seu problema? Qual é os seus lamentos? Porque Jesus, Ele não veio simplesmente para trazer um carimbo de salvação e falar, te espero lá no final, beleza? Se lasque aí. Não. O Senhor Jesus, Ele se importa com os detalhes. Ele se importa em sujar os seus pés nessa terra e caminhar lado a lado com você, sentindo o que você sente, tendo compaixão, entendendo os seus sentimentos. O Senhor se preocupa com cada lágrima, com cada sentimento que você tem. Porque algumas preocupações, de repente você pode falar, para os outros podem parecer uma bobagem, mas para Cristo é importante, porque você é importante. Às vezes você vê alguém falando, nós não somos nada. Qual é o ponto de valor que nós temos para Deus? Eu digo a você, a ponto dele se despedir, glória de Rei Todo-Poderoso, Senhor, Criador, para vir nessa terra, para caminhar comigo e com você. Esse é o valor que você tem, de um Deus que se fez maldito no meu e no seu lugar. Então, querido, você tem valor sim, você tem muito valor para Deus. E o Senhor Jesus, Ele nos alerta para algo. A irmã estava orando aqui, vocês que estão cansados, e eu os aliviarei. Hoje é uma manhã de alívio. Hoje é uma manhã que o Senhor quer pegar na sua mão e te levantar. Abra comigo aí Romanos capítulo 10, versículo 15. Vamos ler? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito. Eu quero me ater a esse texto, a esta frase.
Como são belos ou formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ora comigo, querido. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito que habita nesta casa, obrigado, Senhor, por nos fazer parte dessa realidade tão maravilhosa, Deus, que é ser igreja, mas uma igreja que avança. Oh Deus, muito obrigado em nome de Jesus, amém, aleluia. Querido, como são formosos os pés dos mensageiros, que anunciam as boas novas. O que são essas boas novas? O que são esses evangelhos? Quem é esse mensageiro? Paulo aqui está fazendo uma relação direta com um texto do Antigo Testamento, com um texto de Isaías 52:7, aonde o mensageiro viria trazer uma resposta poderosa, uma resposta de alegria, uma resposta de verdade, uma resposta ao qual aquele povo exilado, preso, estaria liberto e voltaria a reinar e a adorar com o seu Deus. É uma palavra de mensagem de boas novas, e o que o Senhor está trazendo hoje para mim e para você são palavras de boas novas. E que são essas boas novas? É viver o reino que já começou, não é depois. O reino se inicia é agora. Esse mensageiro, querido, quando nós vemos esse texto, ele tem uma profundidade muito grande, porque quando nós falamos como são belos, quão belos são, essa aqui é uma expressão de admiração, de um espanto para algo extremamente belo, diferente de outras mensagens. É uma mensagem de vitória, ela é uma mensagem única. Paulo aqui está falando dos mensageiros, os profetas, os apóstolos, aqueles que estão pregando e levando o evangelho para mim e para você. Mas quem melhor do que o nosso maior exemplo de mensageiro, aquele que primeiro sujou os seus pés nessa terra? Jesus Cristo. O texto vai dizer com belos e formosos, vai falar de pés. Pés aqui tem uma relação com o quê? Com ir, com avançar, com energia, com fazer algo. O Senhor está levantando pessoas aqui, chamando pessoas para ir. Mas como as pessoas vão, se muitas vezes estão tão desanimadas, estão tão fracas? A resposta está na própria mensagem. A resposta está exatamente nessas boas novas. A resposta está exatamente no que você está fazendo aqui agora, recebendo uma resposta de Deus para a sua vida. Querido, pés aqui, pés no Oriente Médio para esses mensageiros, não era um pé bonito, não. E como são belos, como são formosos. Naquela época não era igual nós, né? Hoje a gente prega, a galera tá com sapato bonito aqui, ó. Parece um desfile de tênis, né? Hoje nós temos, graças a Deus, né, essa possibilidade. Mas lá era uma sandália, lá era poeira, lá para caminhar era terrível. Os pés sangravam, os pés cheiravam mal, não era uma coisa bonita de se ver. E Jesus é esse primeiro mensageiro, e Ele mesmo se apresenta assim. Ele fala lá em Lucas 4,18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres e libertar os oprimidos. Mas a beleza, querido, não está no pé em si, na parte física, naquilo que se vê, está naquilo que se carrega, na mensagem central de liberdade. E Jesus, Ele caminhou por essa terra, querido, não somente para chegar e falar, eu vou libertar vocês, mas sim, andar com vocês. Jesus, Ele caminhou por essa terra como homem. Jesus não veio num cavalo branco, Jesus não estava só ali no trono, Jesus fez questão de sujar, de sangrar os seus pés. Antes mesmo dele sangrar na cruz, os seus pés sangraram por essa terra, para entender, para caminhar lado a lado comigo e com você. E o Senhor está aqui hoje, querido. O Senhor não é um Deus de longe, o Senhor não é aquele Senhor sentado no trono de barba branca. Ele está aqui esta manhã. O Senhor está caminhando esta manhã por esta igreja. Isso é muito real, isso é muito verdade. O Senhor, Ele caminhou com pessoas, Ele se importou. Pessoas que estavam presas de forma espiritual. Aquele endemoniado, o Senhor atravessou o mar, atravessou a tempestade para ir até aquele lugar.
um cara que estava possesso de demônios. Os demônios, ao verem Jesus, eles ficaram tão assustados, tão aterrorizados, que acabaram se suicidando. Querido, porque não importa aquilo que está assolando a sua vida, se der encontro com Cristo, da mesma forma que o inimigo vem contra você por 7 caminhos, ele vai ter que voltar. Porque o Deus que está caminhando ao lado com você, querido, não tem como o inimigo chegar. Eu às vezes vejo o crente com medo de retaliação. Misericórdia, se é o Senhor que está ao meu lado, qual é a minha preocupação? Ai meu Deus, será que fizeram uma macumba? Querido, pode fazer o que você quiser para mim, eu não tenho medo de galinha, Exu, sei lá o que, porque aquele que eu sirvo está lado a lado comigo. Nós não podemos aceitar ter uma vida mediana, uma vida medíocre, ter medo de certas coisas, querido. Na verdade, verdadeiramente, nós temos que ter medo, sabe de quem? De nós mesmos. Por muitas vezes negligenciarmos, por muitas vezes você chama o irmão para vir no culto, se der eu vou lá. Querido, Jesus é muito precioso, a mensagem de Cristo, essas boas novas, ao qual o Senhor gastou os seus pés como homem, verdadeiramente homem, para mim é muito precioso. Aí tá o irmão, né, sentado assistindo Netflix o dia inteiro e preocupado com o inimigo, procurando o inimigo. Onde será que Satanás está? Né? Sendo que Satanás está sentado com ele no sofá. Porque, querido, diferente dos filmes que a gente vê por aí, de como Satanás é apresentado, aquele bichão feio, né? Ele não é um idiota, ele é sagaz. Satanás não vai chegar para te assustar, ele vai chegar para ser seu amigo. Nós temos né, na nossa cultura aquela visão de Satanás horrível, né? Mas a verdade é que ele se apresenta com os melhores manjares do mundo. Então há pessoas procurando Satanás de um lado do outro, quando na verdade está na mesa comendo manjar com ele. Nós temos que estar atento à sagacidade de Satanás, e só tem uma forma da gente fazer isso. Só tem uma forma da gente entender se estamos ou não com Satanás ou com Cristo. Será que estamos realmente, verdadeiramente vivendo tudo aquilo que Deus tem para nós? É conhecendo a Cristo através da sua palavra. Não tem como o crente viver sem nenhuma vez no dia não ler pelo menos um versículo bíblico, porque a verdade está aqui. Então muitas vezes a forma que nós não estamos avançando ou não vivendo realidades a qual vimos na palavra, vemos aqui na igreja 2 dias, tem pessoas que estão há 10 anos na mesma luta, é a mesma luta. Você pergunta, irmão, como é que está? Está na luta, né? Aí depois daqui 5 anos, como é que você está? A mesma luta, né? Não, querido, as vitórias vêm, mas elas têm que partir. E hoje você tem que, em nome de Jesus, declarar: Senhor, eu quero sentar com o Senhor, eu quero caminhar com o Senhor, me levanta, Jesus, porque eu quero sair desse ciclo e acessar uma nova estação para a minha vida e viver todas essas realidades a qual eu estou vendo ou ouvindo na igreja. Você está disposto, querido? E muitas vezes nós vamos ter que desfazer de coisas que nós já deveríamos ter desfeito para ouvir o mensageiro. Porque para ouvir o mensageiro nós temos que desligar certas coisas, desligar certas amizades, certas mesas nós temos que mudar. Parecem boas, dói. Quando fala de sacrifício vivo, não é para a gente se cortar, mas é para a gente se livrar de certas coisas, porque a carne ela grita por certas coisas. Porque quando nós nascemos de novo, querido, o que é reavivado, ressuscitado com Cristo é o nosso espírito, mas a carne ela continua a mesma coisa, de sempre, sem vergonha. Ela quer voltar às práticas e dói tirar certas coisas, mas o que é um sacrifício disso para aqueles que vão viver eternamente com Cristo, aqueles que vão ser munidos de autoridade, de poder, e onde pôr a mão os enfermos serão curados, os espíritos malignos precisam sair, porque o crente é dessa forma, ele fala a verdade, ele tem poder, ele tem autoridade, ele é o povo mais animado do mundo. Mas hoje nós vimos às vezes uns crentes tão desanimados, né? Aqui não, mas às vezes em outros lugares a gente vê as pessoas tão jovem desanimado, cara, pelo amor de Deus. Nós somos chamados para viver um reino de paz, de justiça, de alegria. Nós temos que ser o povo mais barulhento dessa terra, o povo mais animado, porque como é que as pessoas vão ver em nós Cristo se nós estamos desanimados? Porque muitas vezes a gente ainda não conhecemos a Cristo. Nós precisamos conhecer mais a Cristo. Nós precisamos receber esse mensageiro, o primeiro mensageiro da terra, que anunciava as boas novas, que teve seus pés feridos, sujos, empoeirados, mas poderosos para libertar cada um que está aqui, para levantar cada um que está aqui. Aleluia, dão glória a Deus, meu irmão. Aleluia, aleluias, glória a Deus. Jesus, ele caminhou entre os desprezados. Jesus, ele diferente dos religiosos da época, a qual estavam cheios de si por fora, mas por dentro estavam vazios de Deus. Cristo se importou com os mais desprezados.
Cristo caminhou com cada um que estava precisando de uma libertação, seja na área emocional, aquela mulher do poço, seja o endemoniado, uma libertação espiritual, seja uma cura física na saúde, não importa, Cristo se importa com cada um, seja um pescador frustrado como Pedro, ao qual ele levanta, enche do Espírito Santo e se torna um dos maiores pregadores, o primeiro pregador cheio do Espírito Santo, para trazer para Cristo mais de 3.000 almas, uma grande colheita. Olha o que o Senhor faz com pessoas com problemas físicos, emocionais, espirituais, ou simplesmente distraídos, como Pedro, estava tudo certo, estava vivendo a vida dele, mas estava ali, na pesca, frustrado. Talvez você se ache só uma pessoa comum, está tudo certo na sua vida, mas deixa eu te falar, aqueles que servem aqui nunca são normais. Não sei quem falou aqui que a gente não é normal, mas nós não somos um povo normal, nós somos um povo que vivenciamos experiências maravilhosas em Cristo Jesus, porque o nosso Deus, Ele vive, Ele reina, aleluia, Ele é um Deus vivo. Querido, Jesus, Ele não espera eu e você se arrumar primeiro, eu e você, sabe, se preparar primeiro. Jesus, Ele vem no pior momento da nossa vida. Jesus, Ele não foge do problema, Ele encara o problema junto comigo, com você. Tinha um rapaz lá na igreja, lá que nós era da Lagoinha, lá, Nova Serrana, Minas Gerais, que ele tinha um irmão, e o irmão dele queria muito ir para a igreja, mas ele tinha um certo probleminha. Ele falava assim, eu falei assim, cadê seu irmão? Ele falou assim, meu irmão não está vindo porque ele falou que ele não consegue ficar sem mulher, O cara era bonitão lá e tal. Ou seja, ele não conseguia ficar sem sair para as baladas, para os rolês dele, e você sabe o que, sair por aí coisando. Ele não conseguia ficar sem. Então assim, ele não se sente preparado, mas ele quer, uma hora ele vai vir, uma hora ele vai chegar. Aí eu perguntei para ele, eu falei, então ele está esperando ele mesmo se purificar para depois ele vir? Mas não era para ser ao contrário? Por que ele está com vergonha de vir? Será que alguém está olhando torto para ele aqui dentro? Porque na igreja ninguém tem essa capacidade, ninguém tem essa autoridade para olhar para aquele que entra por aquela porta, independente do que ele está, independente do jeito que ele está vestido, do jeito que ele está fazendo, do jeito que ele está falando. O que nós temos que fazer, querido, é manter as pessoas com amor aqui, ouvindo as boas novas, porque é aqui que Ele muda, é através, não é a minha boca, nem a sua não, é a verdade de Cristo revelada que muda a situação. Nós temos que parar com o julgamento, independente de quem entrar ali, temos que abraçar, temos que deixar a pessoa ali, ouvindo as boas novas. Aí eu falei para ele, não irmão, sabe o que você faz? Fala para ele o seguinte, você pode até se escandalizar, fala para ele, irmão, bora para a igreja, depois você vai para o seu rolê, ninguém vai te impedir, nós não somos seu pai não, você vai fazer o que você quiser, mas ouve a palavra, sabe por quê? Porque eu creio que ela vai te transformar, porque eu creio que ela vai te libertar desse lamaçal, eu creio, só senta lá e faz o que quiser da sua vida. Sabe por quê, querido? Nós não temos controle sobre a vida das pessoas, mas quando o mensageiro bom, formoso, chega, ele muda qualquer vida, qualquer história, e o Senhor, Ele vai ao encontro. Ele, Jesus é o primeiro missionário. Quando Adão pecou, quem foi atrás de quem? Cristo foi atrás. Cristo fez pele de animais. Cristo deu uma oportunidade dele poder ainda não morrer naquela hora como era para ter sido, mas morrer depois e ter um tempo de ter filhos, e esses filhos virarem a geração, virarem a nação santa do Senhor. O Senhor é aquele que vai atrás, querido. Aconteceu algo muito, muito legal aqui, esses dias comigo. Legal não, horrível e depois legal. Bateram no nosso carro, mas não era o que estava dirigindo não, bateram no nosso carro, e aí eu falei, nós já estávamos num tempo difícil, aí eu falei, nossa Deus, agora, e a dificuldade, cara, quando você acostuma a viver 10 anos andando de carro, depois toda a sua vida você já tem os seus, o menino estuda longe, e aí vai, cara, vira um caos a sua vida. Aí eu falei, Deus do céu, eu já estou num problema sério. Só de Uber eu vou gastar mais de R$100 por dia. O que está acontecendo? É sério mesmo, eu estou orando e está acontecendo coisa pior. Só que depois eu fui entender tantas coisas, querido, mas tantas coisas. E Deus, assim, quando você fala assim, você faz uma oração, Deus, toma conta da minha vida, cuidado, porque não é fácil para o humano racional viver andando com Cristo, é muito louco. Mas o fim das coisas
é sempre maravilhoso, é sempre incrível. E aí nós naquela luta, né? Só que Deus, aqui eu e a Glau não temos parente, mas nós temos família. Claudião, pastor Anderson, Keila, tantas pessoas maravilhosas, né? Márcia, pastor França. E Deus foi enviando os irmãos. Claudião falou assim: eu vou te emprestar meu carro, nem pedi para ele. Deixou um tempo comigo. Depois chegou a Cami, alugou o carro dela para de banana para mim. E o irmão ajudando o outro aqui. Pastor Anderson, qualquer hora que você quiser pegar o carro, para pegar lá. Só que ele só tem o carro dele, né? Eu falei, pô, né? Vou dar um rolê com o carro do cara. Embora é uma caminhonetona bonita, podia ter pegado. Mas, querido, você vê a mão de Deus te sustentando. Só que mais forte do que isso. Teve um rapaz que eu trabalhei com ele há muitos anos atrás aqui, uma vez que eu vim em Rondonópolis. E um dia eu encontrei com ele no outro templo. E ele estava ali aceitando Jesus, orando. E ele tinha falado para mim assim: nossa, cara, eu estava com tantos sentimentos tão terríveis dentro de mim. Sentimentos de depressão, sentimentos de morte. E agora eu estou aqui na igreja, estou aceitando Jesus, glória a Deus. Só que de repente ele sumiu, esse cara desapareceu. E eu também esqueci dele. Mudei de telefone porque hackearam minha conta, foi um rolo. Então assim, sumiu. Aí nos últimos dias, antes do meu carro ficar pronto, eu peço um Uber, entro. Quem é que está no Uber? O cara. Nossa, Marcelo, é você, cara. Eu falei, cara, é você. Eu falei, amém. Ele falou, cara, não acho mais seu telefone. Eu falei, troquei de número, pega aqui. Ele fala, cara, me passa os negócios da igreja. Eu fiz uma arte assim com todos os horários da igreja. Eu falei, toma, tá aqui, vai lá. E eu vou falar a verdade para você. Agora eu vou confessar um outro pecado aqui. Eu não botava fé que esse cara ia vir, não. Mas deixa eu falar um negócio com você. Quarta-feira, foi quarta, nós tivemos entrevista pastoral para quem vai batizar. Eu vi o Ed entrevistando o cara aqui pro batismo. Você viu, né? Esse é nosso Deus. A mensagem não depende de nós, querido. Se ele tiver fazer eu andar de Uber, você andar de Uber para salvar uma vida, ele vai. Mas, querido, Deus não deve nada para ninguém. Ele vai te recompensar. Deus não é um Deus que deve nada, 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 nada. E nós estamos muito felizes, o carro ficou pronto. Graças a Deus, né? A pessoa que estava no carro dirigindo estava certa, não estava errado. Então não tivemos que gastar dinheiro pelo menos, tá bom? Esses dias... Não, deixa pra lá. É bom dar uma alfinetada na esposa quando está aqui em cima. O poder do microfone. Mas amém. Te amo. Mas, querido, esse é um Deus que importa. Esse é um Deus que não só ficou lá no trono, mas desceu, caminhou lado a lado, ouviu, prestou atenção no lamento de cada pessoa. Jesus, o Filho de Deus, foi até aquela mulher samaritana. Aquela mulher que estava indo naquele poço, num horário ruim, quente, sozinha, querendo ficar isolada. Aquele não é um horário bom para pegar água naquele poço. Mas por que ela estava fazendo isso? Porque ela já era uma pessoa provavelmente conhecida pelos seus fracassos emocionais. Já tinha tido vários maridos, estavam com um homem que nem era marido dela mais. E naquela época, muito pior que hoje. A mulher era extremamente julgada, ainda mais uma mulher que já passou, né, já deu uma voltinha aí. Aquela mulher estava sendo desprezada. Para os judeus e religiosos da época, ela era um fracasso ambulante. Então ela já tinha perdido as esperanças dela, porque aqueles que eram para pregar a Deus, aqueles que tinham a Bíblia da época em suas mãos, a viam como um fracasso, um escândalo ambulante. Só isso. Então ela ia viver o resto da sua vida isolada das pessoas ali. Só que o mesmo Deus que criou os céus e a terra desviou do seu caminho, entrou num cenário que seria vergonhoso para a religião, para sentar e ouvir aquela mulher. Ele pediu da água daquela mulher. Olha que escândalo. Para depois oferecer a sua água. O Senhor, Ele senta ao seu lado para te ouvir. É nós que não damos ouvidos muitas vezes. É nós que estamos com uma mente tão acelerada muitas vezes, que não paramos para ouvir o mensageiro. Mas aquela mulher, ela parou para ouvir essa mensagem. O que você está fazendo aqui hoje, esta manhã, é parando para ouvir a mensagem. E Deus vai falar com você.
E Deus vai trazer resposta para você. E não é amanhã, é hoje, porque Deus é um Deus de hoje. Deus é um Deus de agora. Jesus, Ele vê você com uma alma sedenta, e Ele tem a água para te dar. Jesus, Ele não despreza, Jesus não evita. Jesus, Ele vai até os que estão precisando, os que estão cansados, os que estão oprimidos, os que estão fadigados, os que estão sem esperança. Ele apresenta as suas mãos e te levanta. Ele não chegou acusando, porque quem acusa não é Cristo, não é o Espírito Santo. Se você se sente acusado, arrependido, deixa eu falar algo para você: esse sentimento não é de Deus. O Espírito Santo, ele te convence do seu pecado, ele te convence dos maus caminhos, mas ele não te acusa. Quem acusa é o nosso inimigo, o nosso adversário. Mas Jesus, ele te convence, a voz dele é doce. Essa mulher, ao ouvir Jesus, ao ouvir que ele tinha a água da vida, a primeira vez que Jesus se apresenta como Messias foi para esta mulher samaritana, desprezada, simples, pecadora. Ele se apresenta pela primeira vez como Messias para esta mulher. Essa mulher, ela larga o cântaro, corre para a cidade que a desprezava, e agora com uma nova identidade, ela é testemunha viva do amor de Jesus Cristo. Aquilo que era desprezo para mim e para você, aquilo que era vergonha, o Senhor nos traz para uma nova vida, e nós voltamos a lugares, não para provar que somos bons, mas para falar a respeito do amor que nos alcançou, o amor que um dia tirou eu do lamaçal do pecado e transformou a minha vida, e vai transformar a vida daqueles que estão buscando aqui esta manhã. Esse é o nosso Senhor, meu querido. Não um Deus de longe, mas um Deus de perto, um Deus que passa por esta igreja. Eu vejo como se o Senhor estivesse passando por aqui, estendendo a sua mão, estendendo os seus ouvidos agora, esta manhã, e te levantando pela mão e falando: filho, eu estou com você. O Senhor não se agrada no seu sofrimento, o Senhor quer que você avance. Sabe por quê? Ele foi o maior exemplo desse mensageiro. Jesus é o nosso exemplo de mensageiro com os pés formosos. Você foi alcançado, eu fui alcançado. Eu me lembro, querido, que quando eu comecei a minha caminhada com Cristo, através da mensageira do Senhor, que é minha esposa, né, que durante 7 anos, né, lutou pela minha vida, e eu resistente, né, esse negócio de religião, pastor, você tá doido? Cara, eu chegava em casa, ela ouvindo louvor, pá, trocava, botava aqueles clipes indecentes meu de música lá. Pastor quer só fazer isso, fazer aquilo. Teve um dia que eu vi que um pastor ligou para ela, que ela estava faltando, que eu mandei ela faltar. Pastor, ô filha, não sei o que. Eu falei: não quero que esse cara fique ligando para você não. O cara velhinho, coitado, os dentinhos. Não quero ser homem, senão eu vou lá naquela igreja lá. Eu vou lá. E eu, bicho, era. E hoje eu estou aqui. Tem gente me chamando de pastor aí. Vai entender. E eu vou falar um negócio para vocês. Eu estava falando para os jovens ontem, eu não sei cantar, nem bater palma eu sei. Falar, eu tenho um problema de falar. Eu sou uma pessoa tímida. Aí o psicólogo falou que eu sou o quê? Que você falou que eu sou introvertido. E eu sou mesmo. Meus pais falavam assim: esse menino vai dar em nada, né? Porque na escola era horrível. Só que um dia Jesus me alcançou através da vida da minha esposa. Eu amo Lagoinha, cara, porque, pasmem, eu era um bicho muito doido, resistente a tudo. Aí um dia eu queria muito que ela assistisse um negócio lá comigo. Aí ela falou assim: só assiste uma pregação comigo. Eu falei: tá, bora aí. E eu assisti pregação de um cara louco. O cara vestido de chapolim colorado pregou, pastor Lucinho. É por isso que eu amo essa igreja, porque ela tem uma linguagem que alcança todo mundo. Era a minha linguagem, o bicho era doido. E ele me passou um Cristo tão maravilhoso, um Cristo diferente daquilo que meus pais me ensinaram, um pregado crucificado na cruz, aonde naquela igreja somente o alto clero, todo bem vestido e tal, e não podia nem casar, poderia chegar ao Senhor, poderia falar a respeito de Deus. E um dia eu vi um Jesus de perto, um Jesus simples, um Jesus que entende a minha linguagem, e eu falei: eu quero esse Deus para mim.
querido, eu fui para Jesus, eu batizei no mesmo dia, eu já queria dar dízimo, oferta, Deus me promoveu, foi uma loucura a minha vida. No mesmo ano eu já estava pregando para os jovens, aquela loucura toda acontecendo. E aí depois de 2 anos ali, só que assim, sempre fui muito doido, 880, eu fui avançando, de repente eu caí. Fiz umas bobagens, fiz umas doideiras, voltei a fumar, beber, falei, agora acabou. Me lembro de um dia eu sentado numa praça toda cheia de mato, eu sentado, não queria que ninguém me visse, sentava lá no meio do mato, lá fumando. E a Glau falou com o pastor me ligou, falou, cara, Jesus também se compadece da sua situação e tal. Eu falei, não, tá bom. Aí depois de um tempo nós voltamos, eu voltei para a igreja, né? Nós fomos para a igreja de um pastor amigo nosso, cara muito de Deus, muito de Deus. Hoje ele está lá nos Estados Unidos, tem uma igreja lá. E aí um dia ele me chamou para caminhar com ele lá no Parque das Águas. Falou, vamos lá caminhar e tal. Eu já estava meio desconfiado que ele queria alguma coisa comigo. E eu não queria mais saber desse trem de igreja, de liderar, nada disso. Já tinha acontecido muitas coisas. Aí ele caminhando comigo, ele falou assim, eu queria, Marcelo, começando uma igreja lá no CPA, né, IBNI, eu queria que você pelo menos falasse, não precisa, você não vai ser líder de jovem não, mas pelo menos você pega uns jovens ali, troca uma ideia com eles, os meninos estão dando trabalho ali. Aí eu falei, não, cara, eu queria ficar mais de boa agora e tal. Ele falou, não, só conversar. Eu falei, tá bom. Eu me lembro dessa primeira reunião, eu com mais 5 jovens ali, trocando uma ideia. Quando eu vi, já tinha liderança, a igreja já estava fluindo, já estávamos fazendo evento, enquanto com Deus, jovens aceitando Jesus, e até hoje eles estão lá, adorando a Deus, transmitindo os cultos dele, e Deus ele vai fazendo as coisas. Então assim, um dia alguém me alcançou, na hora que eu estava no pior momento, que alguém poderia falar assim, você vai trazer esse cara para ser líder na sua igreja. Só que Jesus acreditava em mim. Se aquele pastor, se aquela pessoa não tivesse olhado para mim como alguém que Deus acredita, querido, onde que eu estaria hoje, será? Talvez nem estaria casado, talvez estaria voltando para o mundo, talvez estaria fazendo um monte de besteira. Mas depois desse dia, eu nunca mais saí da presença de Deus. Depois desse dia, Deus começou a fazer algo tão poderoso em nosso meio, na nossa casa. Deus começou a fazer tantas coisas, e uma delas que marcou a minha vida foi o nosso filho Arthur, que há 14 anos nós queríamos muito essa promessa, e médicos desenganando, mas o Senhor tinha prometido que a promessa iria chegar, e ele está lá na sala brincando agora, para a glória de Deus, e o Senhor vai fazendo tantas coisas, querido, e é sobre esse Jesus que eu quero te falar, é isso que eu quero que você entenda, a formosidade de uns pés sangrando, para que você seja ouvido, para que você seja alcançado. Ele não é um Deus de longe. Nós não podemos desprezar o Evangelho, nós não podemos desprezar aquilo que o Senhor está fazendo, colocar coisas, não, querer encaixar Deus na nossa agenda, nossa agenda que tem que ser jogada fora, para que o reino venha fluir na nossa casa. Porque, querido, se buscarmos primeiro o reino, todas as coisas que a gente quebra a cabeça serão acrescentadas. O povo de Deus tem que andar com uma prioridade, querido. Esse pregador das boas novas, esse pregador que o Senhor nos chama para ser hoje, que fomos alcançados, é um pregador que vive exclusivamente para o Senhor. O que é viver exclusivamente para o Senhor? É trabalhar na igreja? Não, querido. É ser um cristão de verdade, ser um cristão que dá prioridade para as coisas de Deus, para o reino do Senhor, para as pessoas, e pregue o Evangelho, porque você é esse mensageiro agora. Eu? Você. Nós temos uma responsabilidade. Olha, nossa igreja está nos 4 cantos do mundo. Você tem noção do que é isso? Nós estamos pregando a mesma mensagem nos 4 cantos do mundo. Você está pisando de forma espiritual no globo terrestre. O Senhor está te chamando. Hoje você tem rede social, aí você tem um monte de coisa. Tem gente que fica aí perdendo tempo postando. Posta um versículo bíblico, ele é capaz de salvar a vida, porque a mensagem vida é eficaz. Cara, teve pessoas aqui que eu não sei, já postou coisa num dia tão ruim, eu olhei aquilo me levantou de uma forma tão poderosa. Aquilo nos levanta de uma forma tão poderosa. E Jesus Cristo, querido, o maior propósito dele era fazer a vontade do Pai, a missão dele era morrer naquela cruz, para que o maior milagre de todos acontecesse, para que nós tenhamos vida com ele. Mas antes desse dia chegar, ele está levantando eu e você. O Senhor experimentou do sofrimento terreno, Ele entende as suas dores, Ele preocupa com as suas dores, e Ele quer sim resolver esse problema seu. Ele quer, Ele se importa. Mas para isso, querido, nós temos que caminhar com o Senhor.
Ele diz que Ele é o caminho. Ele não é um ponto de ônibus para a gente ficar parado. Ele é um caminho para que nós venhamos caminhar, avançar, fluir, experimentar dessas coisas, querido. Falar de Jesus, aquilo que você recebe aqui, você replica lá no mundo. Nós temos que ser essas pessoas. Jesus foi esse verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Você foi alcançado, agora a hora de você andar como Ele andou. Agora você carrega as boas novas. Nós como igreja carregamos as boas novas. Agora nós temos os pés formosos por causa da mensagem de Deus. Sim, você tem os pés formosos por aquilo que você carrega, meu amado. A mesma unção que estava sobre Cristo, querido, agora está sobre a igreja. Quando o Senhor Jesus, Ele se revela como aquele que foi ungido para pregar as boas novas, Ele está dizendo para aquele povo sobre algo que era somente para profetas, agora está falando, agora é comigo, mas agora também Ele transfere essa autoridade, esse poder para a igreja. Você é a igreja, você é munido de poder e autoridade, você é revestido, o Espírito Santo está disponível, só não recebe quem quer, quem não quer, só não recebe quem está distraído. Mas hoje é um dia de derramar. Hoje é um dia a qual as coisas que pareciam grandes na sua cabeça vão ficar pequenas, vão perder o valor, porque o Senhor vai te mostrar, o Senhor vai te dar a visão de algo muito mais grandioso do que aquilo que você viu, imaginou e nunca chegou ao coração do homem. O Senhor tem planos muito maiores para você, para a sua família, para a sua descendência, para os seus netos. Ah, querido, o que o Senhor está prestes a fazer, eu não sei você, mas eu fico sonhando às vezes com as coisas que Deus está fazendo nessa casa, com aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Se Jesus te levantou hoje, querido, é porque você vai levantar outras pessoas. Você é resposta para outras pessoas. Olha só, João 20:21 vai dizer, Jesus vai dizer, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Não apenas para ajudar, dar uma ajuda para a pessoa, mas proclamar o Evangelho, porque o Evangelho, que é o Evangelho de transformação, é Ele que transforma vidas. Então, querido, não sei o que você está passando hoje. Talvez você chegou até aqui se sentindo fraco, abatido. Talvez você chegou aqui até perdido. Às vezes, né, nós que somos homens profissionais, às vezes, tem vezes que a gente também fica perdido. E a gente precisa de uma direção. A gente precisa que alguém nos dê a direção, e nada melhor do que o Espírito Santo de Deus, querido. Sabe de uma coisa? Jesus está passando por este lugar aqui. Jesus está passando por cada fileira dessa igreja agora. Jesus, Ele está conosco, Ele está agora com os pés empoeirados para mostrar para você que Ele sabe do seu problema, que Ele se importa com a sua dor, que Ele se importa sim, e que Ele vai te dar, Ele vai entrar com providência naquilo que precisa ser feito na sua vida. Chega, querido, em nome de Jesus, de andarmos sem propósito. Chega de viver somente de cura ou de uma palavra. Não, isso é muito pequeno, querido. Os milagres alcançavam Jesus para que as pessoas venham a crer, mas para um propósito muito, muito maior, querido. Chega de sobreviver. Jesus está te chamando para caminhar lado a lado com Ele nesta manhã. Não é só sobreviver. Você vai ser um mensageiro que transforma, que traz libertação e que anuncia paz. É paz que você precisa? É cura física? É cura espiritual? É simplesmente que você está sem visão? O Senhor tem a resposta, Ele é a resposta para cada área da sua vida. E nós vamos orar, querido. Nós vamos orar para ouvir esta voz. Aleluia, dão glória a Deus. Nós vamos orar, querido, porque hoje o Senhor nos levanta. Hoje o mensageiro que vive, hoje o mensageiro que é real está aqui nesta igreja, e ele passa por cada um aqui levantando, mas não só levantando, te dando um propósito de vida, porque o ser humano que não encontrou o seu propósito em Cristo, ele é vazio. Ele pode ter o melhor desse mundo, mas ele continua vazio. Há um buraco tão grande no peito dele, que só há uma resposta, só há um que pode preencher, querido, e esse é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo, aquele que um dia morreu naquela cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância. Ele que morreu como cordeiro, mas ressuscitou como leão, e como leão Ele te chama para caminhar.
porque hoje somos feitos filhos de Deus. Não somos pessoas fracas, pessoas desanimadas, somos filhos, e o filho anda como pai. Se coloca de pé no seu lugar. Aleluia. Feche os teus olhos aí no seu lugar. Antes do Senhor se encontrar com a sua igreja nos ares, antes do Senhor habitar com você na Nova Jerusalém, que é o ápice, que é o melhor que nós poderíamos ter. Se nós sofrêssemos a vida inteira, querido, ainda seria muito, muito lucro, uma eternidade perto do que um sopro de vida. Mas o Senhor, Ele é um Deus de detalhes. O que é que está afligindo o seu coração? Eu quero que você pense nisso. Qual é o problema que talvez você já até desistiu de resolver? É um problema físico? É para alguém? Qual é também o sonho que talvez você nem sonha mais? Um dia lá atrás você sonhou e você desanimou porque não deu certo, porque alguma voz te calou. Cristo está aqui esta manhã. Cristo está aqui te perguntando: o que queres que eu faça? Ele quer ouvir de você. A oração é exatamente clamarmos a Deus num diálogo verdadeiro e sincero. Não tem nada a ver com eloquência, com palavras bonitas, mas tem a ver com sinceridade. O Senhor quer ouvir de você. Muitas pessoas se perguntam: por que eu vou orar sendo que Deus já sabe de tudo? Porque Ele quer que você abra a sua boca e declare a Ele, que você se relacione com Ele, que você tenha coragem de expor quem você é, de expor o que você precisa. Talvez para alguns é uma coisa fútil, mas para você é importante. Se para você é importante, querido, para Deus também é importante, porque Ele te ama, Ele se importa com a sua dor, Ele se importa com os seus sonhos. O que é que você tanto lutou, que até chegou ao ponto de desistir? Aí eu te faço uma segunda pergunta. Preste muita atenção nessa pergunta. Você crê que Deus pode resolver essa situação? Quem crê, diga: eu creio. Muitas pessoas chegavam diante de Cristo e elas eram curadas, e durante muitas vezes Ele disse: a sua fé te salvou, a sua fé te curou, vá e não peques mais. Lembre disso. A sua fé em Cristo Jesus, na pessoa de Jesus Cristo, como alguém próximo, como um Deus próximo, vai te curar, te salvar, e você vai caminhar, mas nunca mais voltar para a vida antiga. Você não vai voltar para esse lugar, você vai avançar. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos te adorar, Pai, porque Tu és um Deus de perto, porque o Senhor do alto sublime trono olha para nós e tem compaixão de nós. E hoje o Senhor, com toda a compaixão e amor, está perguntando: o que queres que eu faça? Você vai responder com a sua adoração. Mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas Tua glória me atraiu, Tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia, quando a glória vale mais que mil, é
sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vai mais que mim. Vai mais que mim. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu. Vamos, levante as suas mãos a Ele nessa manhã e declare isso. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou, que um dia com tua glória e vale mais que mil. Vale mais, Senhor, um dia em tua presença vale mais. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem, eu não me vejo não. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Vamos, diga uma vez. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Só quero a ti e nada mais. Declara, declara. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, nada além de ti. Ah, Jesus, a tua igreja clama, Senhor. Nada além do Senhor. Tudo mais, Senhor, tu és de valor perto da tua presença. Meu querido, o mensageiro está aqui. E ele te chama para caminhar com ele. Eu preciso muito fazer um apelo a algumas pessoas aqui hoje. Meu querido, se hoje esta palavra falou muito ao seu coração que você precisa iniciar uma caminhada como nunca antes na sua vida com Cristo, e você verdadeiramente pela fé crê nesta palavra, e hoje você decide entregar a sua vida ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, levanta a sua mão, eu vou orar com você. Eu preciso fazer dois apelos aqui. Para você que já caminhou com o Senhor algum dia, mas se sente afastado, se sente talvez desconectado, não consegue ouvir essa voz e entender que Ele está do seu lado, mas hoje Deus falou com você. Satanás, ele não quer que você se prontifique a fazer essa oração, mas eu preciso falar com você, Deus está te chamando. Se você quer voltar aos caminhos do Senhor, levanta sua mão bem alto, querido, não perca tempo, que eu vou orar com você, nós vamos orar como igreja, amém? Aleluias, glória a Deus. Querido, glória a Deus pela vida de cada um que está aqui.
De verdade, eu desejo do fundo do meu coração que você entenda e caminhe lado a lado com esse Deus, que caminhe lado a lado com esse Senhor que te ouve, e jamais venha perder essa mensagem tão poderosa, que é o Evangelho vivo, eficaz, transformador, libertador, para vivermos essa realidade com o Senhor, amém? Glória a Deus. Feche teus olhos. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor, Deus. Pai, que cada irmão aqui que hoje ouviu a Tua palavra, ouviu a Tua voz, vá para casa em paz, e que o Senhor venha trazer descanso, libertação e uma semana repleta de bênçãos e virtude, pelo poder que é no nome de Jesus, amém? Então glória a Deus, irmão, aleluia.